Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com Gestor aqui da Rio Claro. Estamos aqui com o nosso diretor de gestão, Lucas Hadi, e fechando o primeiro semestre de 2024, que a gente vai ver um pouquinho de como foi esse semestre completo, né? Bastante conturbado, principalmente quando a gente olha para trás, muita coisa das expectativas que a gente tinha no começo do ano mudaram. E vamos analisar um pouco também do que a gente pode esperar da economia no Brasil e no mundo daqui para frente e das carteiras aqui da Rio Claro. Então, bem-vindo mais uma vez, Hadi. Vamos falar um pouquinho aí como é que foi esse momento. Olá, Jobim, olá a todos. Esse tipo de análise, né, quando a gente pega um espectro maior, igual agora a gente vai olhar um semestre inteiro, é sempre mais interessante, né? A gente não está olhando um ponto específico, então a gente consegue extrair muito do ruído que pode ter acontecido naquela semana ou do que está dominando muito o noticiário naquele dia especificamente. Então, a gente olhando para trás agora, a gente consegue ver claramente quais foram as pautas do semestre, quais foram os temas de fato relevantes e aquilo que guiou o mercado. Quando a gente olha o resumo dos índices, né, a gente tem um retrato muito claro, né, do que funcionou e do que não funcionou. Né? A Bolsa Brasileira teve a pior performance entre todas as bolsas do mundo. A gente teve uma queda de 7,66%. Esse é um posto aí que sempre foi ocupado tipicamente por países como Turquia, Argentina, e às vezes por algum outro ali, às vezes um asiático menor, mas dessa vez ficou com a gente, principalmente por causa das nossas questões fiscais que derivam ou reverberam ali nas questões cambiais. E, enquanto isso, a economia americana, muito bem, seja pelo fato de que ela mostra uma grande resiliência, seja pelo fato de que se espera ali o início de um corte de juros e, com isso, uma valorização, seja das ações, seja dos títulos. Então, quando a gente avalia ali, a gente tem o dólar tendo uma valorização muito expressiva, né? A gente está falando aí de, em um semestre, 15% de valorização. Quando a gente olha um ano, a gente está falando de quase 20% de valorização, o que está totalmente alinhado com a queda do Bovespa. O CDI com uma queda menor do que a gente imaginava, mas que se mostra muito coerente com a questão da política fiscal que o país tem adotado até o momento, e o S&P 500 e os títulos de 10 anos tendo uma valorização aí muito similar, de aproximadamente 14% no período, o que demonstra, né, e já explica por que as nossas carteiras têm uma concentração hoje relativamente elevada de ativos no exterior. Né, a nossa necessidade aí de fugir um pouco de Brasil. Falando de China, eu acho que não tem, né, a China ela ganhou protagonismo político e perdeu protagonismo econômico. É forte falar perdeu protagonismo econômico, né? Sempre vai ser uma economia muito forte, mas não tem como a gente não destacar que a China já não é mais aquela da década passada, né? Nem talvez de 2 décadas atrás ou do final do século passado. Você hoje tem uma meta de crescimento declarada de 5%, você tem uma inflação que vai para quase 2 anos de quedas subsequentes, lembrando que no caso deles, né, inflação em queda é um sinal não tão positivo, não é como no nosso caso aqui, que está sempre tentando controlar a inflação. Para eles têm uma meta muitas vezes de conseguir manter uma certa taxa de inflação, o que mostra que a economia está minimamente aquecida. Aí, observando esse gráfico, você observa que eles têm um problema hoje muito grande na parte de vendas ali ao consumidor, né, de atacado, que seja, que quando, né, é o segundo gráfico, né, o gráfico da direita, você vê que eles vinham numa sequência ali de 2019
E essa sequência foi totalmente quebrada, claro, com a pandemia, né? Mas eles não conseguiram se recuperar. Né? Na produção industrial, conseguiram se recuperar, mas ali a gente sabe muito bem que tem uma série de estímulos, que tem uma série de incentivos do governo, e tudo bem também, né? A economia sempre foi uma economia, a economia chinesa sempre foi uma economia muito industrial, né? É uma economia exportadora, e então é por isso exatamente que ela ainda consegue manter uma taxa tão elevada como a de quase 5% de crescimento. Mas sem dúvida nenhuma, uma economia que hoje a gente olha sempre com muita cautela, com muito ar de preocupação, porque são grandes parceiros comerciais do Brasil, apesar das intempéries políticas que têm cada vez mais fortes com os Estados Unidos, tem esse papel muito relevante economicamente no mundo como um todo e tem enfrentado essa dificuldade. E aí, um asterisco que é muito relevante, não podemos deixar de falar nunca, a crise imobiliária de lá, que continua acontecendo e não pode ser ignorada. Por quê? Porque durante muitos e muitos anos foi um motor da economia chinesa o crescimento desse setor, dessa indústria, que é o mercado imobiliário. E há algum tempo já eles já não conseguem mais vender, portanto eles têm que diminuir o nível de produção e em todo o mundo é um tipo de indústria que emprega muita gente, que movimenta muito a economia, então naturalmente é uma crise que a gente sempre tem que ficar de olho. Daí ficar atento aos incentivos do Partido Comunista, porque é assim que as coisas funcionam por lá. Um resumo rápido da zona do euro, tá? Inflação sob controle, ficou abaixo dos 3%, que era uma coisa que estava há muito tempo sem acontecer, e já iniciou os cortes de taxa de juros, agora no mês de junho, ou seja, no finalzinho do semestre. Então, largou na frente dos Estados Unidos e já iniciou um corte da taxa de juros, entendendo que a sua inflação já chegou num ponto legal, já chegou ali num patamar interessante. Então, daqui para frente, espera-se que a zona do euro possa voltar para taxas mais baixas, como a gente vê que era o patamar histórico deles. A gente passou praticamente uma década com a taxa de juros europeia praticamente abaixo de zero. Né? Desde ali daquela crise que a gente chamou de crise dos PIGs, né? Que era Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que foi o início da crise fiscal europeia, sempre numa taxa de juros praticamente negativa, o que ajudou muito a controlar essa dívida deles. Não necessariamente eles usaram dessa taxa de juros negativa para sanear suas economias, e aí veio a inflação toda decorrente da pandemia. E aí eles tiveram que voltar a taxas de juros superiores a 4%, 3%, dependendo ali da referência que se tem, né? Se você está falando das taxas de depósito, das taxas de refinanciamento, mas agora buscando voltar essas taxas, eu já mencionei aqui várias vezes o risco que se tem de ter uma taxa elevada na zona do euro, porque é uma economia extremamente alavancada que não suportaria aí 5, 6 anos mais de taxas de juros nesse patamar. Realmente entraria em colapso a estrutura da dívida. Daqui para frente é ver como que eles vão tratar essa questão da dívida, porque ela não consegue mais ser perpetuada nos patamares em que estão. Estados Unidos, a grande temática sempre do mundo, tem uma dicotomia ali muito grande. Né? Você não consegue fazer baixar daquela taxa de inflação ali em torno dos 2% alto, né? Você fala ali de 2,6, 2,7, às vezes flerta com 2,9, que apesar de estar sob controle, e quando você olha numa foto maior, ela estar em queda, você não tem dados seguidos de quedas dessa taxa de juros, dessa taxa de inflação, desculpa. Então, o Fed não sentiu até o momento conforto de baixar a taxa de juros americana,
que hoje está ali entre 5 e 5,5. Então, você tem hoje, né, esse gráfico aí mostra muito bem, né, que quando você tem uma visão longa, você vê que o PIB dos Estados Unidos está em queda, o que mostra que a economia está desacelerando, né? Esse 1,4 aí foi o mais baixo em muito tempo, né? A gente, talvez uma exceção ali para o período de pandemia, que praticamente não conta no mundo inteiro. Então, isso prova que a economia está desacelerando, mas você não tem dados subsequentes, né, da inflação ao consumidor se reduzindo abaixo dos 2%, que é um número mágico ali na economia americana. Então, o cenário de hoje que se tem é um primeiro corte da taxa de juros na última reunião do Fed de 2024. Para quem se lembra do nosso papo aqui do começo do ano, esperava-se um corte em junho, né? Quando eu falei que março já estava praticamente descartado um primeiro corte, mas que se esperava sim, com 60%, 70% de assertividade, que em junho houvesse sim a primeira queda da taxa de juros. E a gente não viu isso acontecer. E, para fechar, o que foi o semestre aqui do Brasil que justifica a gente ter tido a pior performance entre todas as bolsas do mundo? Essa tabela de taxa de juros do Tesouro, né, mostra o tanto que as nossas taxas de juros se valorizaram e como que isso é diferente, né? Ou como que isso chama a nossa atenção pelo fato de que eu mostrei no primeiro slide que a nossa Selic saiu de 13 ou 13 e pouquinho para 10,5 agora, nesses 6 meses. Mas em contrapartida, as nossas NTNBs aumentaram em praticamente 20% as suas taxas de juros, o que quer dizer que quem estava investido em NTNB perdeu aproximadamente 20% nos seus investimentos. Isso por quê? Porque a gente, apesar de ter tido uma queda da taxa de juros, que a gente chama de spot, né, que é a taxa de juros do momento, a referência que é a Selic, a gente está com uma incerteza muito grande para frente, muito por causa de política fiscal e por causa de ruído político. A gente teve comprovações seguidas de que, apesar do discurso político, o governo atual não tem um compromisso tão forte com o fiscal, né? Estouros de gastos até superiores ao período da pandemia, quando você tinha uma situação ali praticamente considerada de guerra, uma economia que tem uma taxa de crescimento ok, não é uma taxa de crescimento tão elevada, porque quando você tem gastos elevados com crescimento elevado, você pode dizer que pelo menos você está equilibrando as coisas. Numa carga tributária que já é elevada e que a todo momento você escuta o governo falando de querer tributar algo a mais. Então você vê o tempo inteiro sendo entendido que não vai se diminuir gastos, vai se diminuir a renda disponível à população através do aumento de impostos, o que afeta diretamente a renda que está disponível na mão da população, e você entendendo que não há uma taxa de crescimento que tende a contrabalancear isso tudo. Tudo isso leva a um cenário de incerteza e de inflação, né, porque é desvalorização da moeda, que leva naturalmente a aumento da taxa de juros e desvalorização cambial. Foi exatamente o que a gente viu. Então, a Selic é a taxa de juros que você consegue baixar mesmo que na marreta. Não que o Banco Central atual tenha baixado na marreta, na verdade ele está se recusando a baixar, né, na marra, e ao contrário dos pedidos do governo, e está mantendo ela a 10,5 quando muita gente já queria menos. Mas está vendo sinais claros, né? O mercado mostra a verdadeira taxa de juros, que é aquela ali que valorizou 20% em 6 meses. E aí a gente consegue ver uma inflação que, pelo menos no seu IPCA, na sua medida ali quase que oficial, né, vem ficando sob controle, e é isso que permitiu que a taxa Selic fosse baixada. Tá? E por isso a gente conseguiu baixar de 13 para 10,5 nesse primeiro semestre. O que só não tem conseguido dar o conforto suficiente
devido à parte fiscal, e por isso tem repercutido em taxa de juros futuras que não são condizentes com esse nível de IPCA e com o nível atual da Selic. Tá? Acho que esse é um grande resumo nosso aí do que foi esse semestre. Tá? Desnecessário dizer, eu acho que a gente já tinha falado lá no começo, né, o dólar num patamar aí que não se via há muito tempo, né, flertando com a ideia dos R$ 6, né, chegando ali a praticamente 5,80, 5,70, uma valorização de 15% em 6 meses, que está totalmente amarrada à questão da taxa de juros. Tá? É possível sim que haja uma acomodação desse dólar, porque a gente pode entender que houve um movimento de overshooting ali num momento de maior estresse político, mas para isso a gente precisa que o estresse político diminua. E ele diminui através de menos ruído político, menos falas sobre mais tributação e mais gastos. Perfeito. Acho que um resumo bem completo do que a gente viveu nesse semestre, né? Eu acho que foi um semestre que a gente começou com uma expectativa muito diferente do que se realizou, tanto no mundo, né, que se esperava que os Estados Unidos começassem a cortar juros mais cedo, que permitiria que outros países cortassem os juros de uma forma mais intensa também, quanto aqui no Brasil, aí, especialmente, aí, que a gente acabou de falar, com muito ruído político, abandono da meta fiscal, até um spoiler, né? Hoje a gente está gravando aqui no comecinho de julho, talvez o governo esteja começando a ver os efeitos das falas, pelo menos, né? Pelo menos se comunicar de uma forma melhor, talvez melhore bastante, pelo menos todo esse ruído. Mas vamos ver daqui para frente como será esse novo cenário. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente encerrar aqui, como isso afeta as nossas carteiras, quais são os próximos passos, se toda essa mudança de expectativa muda alguma coisa nas nossas estratégias aqui na Rio Claro daqui para frente. Bom, perfeito. Eu acho que faz todo sentido isso, né? E a gente foi adaptando a carteira ao longo do semestre, exatamente pensando nesse cenário, né? Felizmente, tivemos poucos eventos de remarcação, apesar que eles aconteceram, muitas vezes por estresse de crédito, algumas recuperações judiciais que saíram ao longo do primeiro semestre, outras vezes própria taxa de juros mesmo, que prejudicou, como a gente viu ali, a marcação dos ativos, mas a gente foi trabalhando para diminuir esses efeitos desse ruído político, dessa ideia, e surfar os ativos que estão num momento melhor. Então, a gente tem caminhado para uma exposição maior no exterior, a gente tem caminhado para uma descorrelação maior de taxa de juros futuras, onde a gente possa ficar um pouco mais atrelado à Selic atual, que está num patamar ainda bastante elevado, ao invés da gente pegar uma taxa de juros futura que está em ascensão, vamos voltar para ela na hora que ela se estabilizar, porque ela sim vai estar muito alta e aí a gente vai querer surfar o movimento de queda. E quando a gente fala de bolsa, a gente tem priorizado bastante a bolsa americana ao invés da bolsa brasileira. Isso porque a bolsa americana, mesmo com os incentivos para a economia de lá se desacelerar, na hora que você iniciar um movimento de queda da taxa de juros da economia americana, você tem todo esse efeito positivo nos valuations de lá. Fora o fato de que você está naturalmente se expondo ao dólar, que dispensa comentários agora sobre a relevância dele dentro da carteira. E, óbvio, não estamos entrando nele agora, né? Nós entramos, na verdade, antes e surfamos praticamente toda essa alta que a gente percebeu que aconteceu ao longo desse semestre. Então, acho que esse é um resumo, tá, do cenário das carteiras. Obviamente, carteiras mais agressivas com um pouco mais de ação, com um pouco mais de multimercado, até de renda fixa internacional, que tem, sim, uma certa volatilidade, e as carteiras
mais conservadoras, com mais renda fixa, mas cada vez mais preocupados em descorrelação com apenas uma fonte de retorno, que seria aí as taxas de juros, principalmente futuras, que é como a gente trabalha quando tem uma alocação via debêntures, via letras financeiras, enfim, qualquer título de crédito privado que tenha um prazo um pouco mais alongado. Não, perfeito. Muito obrigado. Hoje a conversa até um pouquinho mais longa, né? Mas agradecer, Rádio, aí pela conversa e também, principalmente, pela gestão, né? Como você falou, acho que a gente foi muito sóbrio, muito tranquilo, num período que muita gente se empolgou muito com as taxas altas e acabou tendo muita volatilidade quando as expectativas não se cumpriram ao longo desse semestre. Enquanto isso, aqui na Rio Claro, conseguimos manter nosso lema de navegar em águas tranquilas, mesmo num semestre tão turbulento. Espero que elas fiquem ainda mais nesse próximo semestre e a gente consiga ter uma tranquilidade maior, principalmente aqui no Brasil, que a gente está tendo uma volatilidade um pouco maior do que ao redor do mundo, embora com muito barulho em todos os lugares. Muito obrigado a todos que ouviram até agora, que estão assistindo no YouTube, especialmente aos clientes da Rio Claro. Se tiverem dúvidas, podem mandar para o próximo Papo do Gestor. A partir de agora, a gente deve fazer, até como o Lucas falou no início da conversa, um pouco mais espaçado, né, para não ficar tão repetitivo de um mês para o outro. Muitas vezes a gente não muda muita coisa, especialmente numa boa estratégia de investimentos. Então, trimestralmente, a gente vai estar aqui com um Papo de Gestor, mas também não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal. E para você que não é cliente ainda da Rio Claro, aqui embaixo a gente vai deixar tudo que você pode fazer para poder entrar em contato, marcar sua primeira consulta e conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez e até mais. Obrigado a todos, até.